Olá, comunidade querida do canal Paz e Bem, da Pós TV 247. Este é o programa Paz e Bem de número 704, sexta-feira, 30 de outubro de 2020. Um Paz e Bem como nunca antes na história desse canal, ou como já disse alguém, nunca antes na história desse país. Há duas pessoas fazendo Paz e Bem. Até hoje fiz Paz e Bem só conversando com você. Eu fiz questão de convidar alguém aqui, alguém que se tornou muito especial na minha vida, que é a reverenda Alexia Salvador. A reverenda Alexia, ela é da Igreja da Comunidade Metropolitana. Ela entrou na minha vida pela mão de outra reverenda, que se tornou a minha amiga. Fiz um programa com ela aqui no Paz e Bem, abriu muito a minha cabeça, meu coração, que é a reverenda Ana Esther, que hoje mora lá nos Estados Unidos, deve estar assistindo a gente. Vai um grande beijo para você, Ana Esther. Sou muito grato a você por ter colocado a Alexia na minha vida. E a Alexia entrou pela mão da Ana Esther, mas entrou também por outro lado, porque ela foi pré-candidata a vice-prefeita em São Paulo, na chapa com a Sâmia Bonfim, acabou sendo o Boulos e a Erundina, e hoje é candidata a vereadora na cidade, e então a gente acabou misturando essa relação do caminho Paz e Bem com o caminho do 247, né? Ela hoje é comentarista lá na Pós TV 2, lá ou aqui, né, na Pós TV 247, para os temas mais vinculados ao universo da política, da sociedade, enfim. Que alegria você estar aqui, estou muito feliz. Ai, obrigado, Amaro. Você, como sempre, um lorde, né? Então, estou muito feliz de poder participar desse momento, né? Trazendo a questão da espiritualidade, que rege a minha vida, que é o meu ser, e poder partilhar um pouquinho isso aqui hoje me traz muita alegria. Gratidão, mais uma vez. Legal, obrigado. Obrigado por ter aceito o convite. A gente, a reverenda Alexia Salvador veio para ficar, tá? Ela vai ficar cuidando da campanha dela agora. Quando ela for eleita vereadora, aí nós vamos ter outra conversa sobre outras presenças dela aqui no canal Paz e Bem. O que eu quero conversar com ela e com você? Na sexta-feira passada, eu fiz um programa aqui a partir da leitura e da reflexão sobre uma das passagens mais relevantes dos evangelhos, que é a passagem da transfiguração. Ela é uma passagem central nos três chamados evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas. Fiz a leitura do de Mateus para falar desta potência da transfiguração de Jesus, né? Jesus se transfigura. Não que ele se aparecesse como ele não era, ou que antes ele aparecesse como ele não era. É o mesmo Jesus. Só que um Jesus revelado na sua inteireza diante dos discípulos. Então ele se transfigura, sua face brilha como fogo, suas vestes resplandecem como ouro. É fantástico. E os discípulos ficam até assustados de ver Jesus na sua inteireza, na sua glória diante deles. Transfiguração, transição. E nós aprendemos, ao longo da história do Ocidente, mas de toda a humanidade, a partir da virada do século XIX, XX, que se há algo central na nossa jornada como seres humanos, é a nossa sexualidade, que é a potência de vida. Então, não dá para pensar essa transfiguração de Jesus, é isso que eu trouxe aqui para a nossa reflexão, sem pensar em todas as pessoas transfiguradas que tiveram a coragem de fazer a transição no seu caminho de sexualidade, como é a Alexia, a primeira reverenda trans da América Latina. Então, bom, a gente combinou que eu ia te perguntar sobre uma espiritualidade trans, mas antes eu queria que você falasse de você, o que foi essa jornada de se transfigurar tal qual Jesus? Foi uma jornada construída, antes de mais nada, com muita coragem, mas também com muito medo, né? Com muito medo de Deus, porque até naquele momento eu tinha uma vivência espiritual muito opressora, colonizadora, mas também foi todo um processo que hoje, quase 11 anos depois da minha transição de gênero social, né, que eu me transfiguro diante da sociedade, da família, do meu marido e da igreja, foi uma
caminhada onde Deus cuidou muito de mim, onde Deus me levou para perto de pessoas que foram muito importantes nesse processo. A transfiguração, ela não acontece sozinha, né? Você não faz uma transição de gênero sozinha, porque se você assim o faz, ela meio que perde sentido, e o exemplo está no próprio Cristo, né? Ele se transfigura diante dos discípulos e discípulas que estavam com ele naquele lugar, porque a transição ou a transfiguração de Jesus, ela comunica, né, essa realidade de amor e de igualdade, né, que traz à tona aquilo que é próprio do ser humano, que é a imagem do divino, né, aquilo que nos torna iguais, aquilo que é melhor em nós, aquilo que fala ao nosso coração. Então, a minha transfiguração se dá, sim, com medo, com receio, né, do que poderia vir a acontecer. Somos o país que mais mata travestis e transexuais no mundo, mas hoje eu sou muito agradecida a Deus por ter caminhado esse caminho também de dor, porque a gente acaba meio que sendo lapidada, né? A gente acaba sendo forjada dentro desses contextos para que a gente tenha forças de enfrentar a transfobia religiosa, a transfobia social, a transfobia no trabalho, na família. Então, isso também fez parte do meu processo. Alex, é interessante que esse seu encontro consigo própria é marcado por uma jornada pautada pela espiritualidade, que tem um papel central na nossa vida, né? Essa dupla dimensão maravilhosa, né? Espiritualidade e sexualidade, né? Nós somos isso, né? De maneira mais ou menos explícita, de maneira mais ou menos assumida, mas somos todas e todos nós isso, né? Espiritualidade ou caminhos de ser-se e de sexualidade. E essa descoberta sua, outro dia você estava contando, aconteceu quando você estava, e aqui falo eu como um católico de fronteira, né? Eu digo um católico de fronteira porque sou um católico que... o limite da igreja institucional não dá, não caibo dentro desse limite mais. Para mim, eu sou um católico de axé, um católico de aleluia, de amém, de alegria, né, de estar bebendo de outras fontes, de estar me enriquecendo, me complexizando, né, me tornando cada vez mais contraditório, abraçando tudo, né? Mas fiz essa experiência como você, da vida religiosa no universo católico, e essa sua descoberta que aconteceu num seminário, quando você estava fazendo o caminho para ser padre, uma coisa fantástica isso. Fiquei muito impactado com essa sua revelação. Foi, Mauro. Até então, nem eu sabia que eu era uma mulher trans, que eu era uma travesti, nem eu, porque criada, né, lá em Mariporã, na área rural, e era década de 80, década de 90, e a gente cresce sem ter referências, né? Hoje eu sou mãe de 2 meninas trans, uma que vai completar 14 anos agora, o mês que vem, uma que completou 9 esse ano. Então, as minhas filhas já conseguiram e conseguem crescer na cidadania, sendo quem são. Eu não pude vivenciar isso, meus pais não tinham recursos ou referências para isso. Então, eu vou para o seminário para ser padre, eu vou estudar, vou fazer filosofia na PUC Campinas, e numa volta de um simpósio à noite, a van do seminário passou por um ponto de prostituição em Campinas. E eu nunca tinha visto um ponto de prostituição de travestis, nunca. E é nítida essa imagem que ela não sai da minha cabeça até hoje. Eu acredito que se Deus me der 100 anos nessa terra, eu não vou esquecer. Foi numa avenida, numa curva. Então, quando eu vi as meninas trabalhando ali, eu olhei, eu falei, meu Deus, eu me encontrei. Eu sou isso, né? Eu sou uma travesti, eu sou uma mulher trans. E ali começa, então, o processo da minha libertação de mim mesma, né? do meu reconectar mesmo com o divino, com o sagrado, mesmo que aquilo, naquele momento, primeiro, me deixou muito assustada também. Porque quando você é gay, você é lésbica, e mesmo sabendo tudo que LGBT, gays e lésbicas passam ainda nos dias de hoje, a homofobia, né, que faz com que um casal em plena Avenida Paulista leve lampadadas na cara, é uma coisa. Mas quando você se assume travesti, homem trans ou mulher trans, a questão é 10, 15 vezes pior. Então eu tive medo, né? Eu olhei e falei, meu Deus, eu sou isso. Mas eu tive muito medo, que vai fazer com que eu deixe o seminário.
né? Eu precisava assumir a minha vida, eu precisava ser a mulher que Deus tinha me feito para ser. Mas foi um processo que não foi naquele momento, né? Eu saio do seminário, eu vou para a casa dos meus pais, ou seja, eu voltei para casa para contar para eles, em 2004, que eu era uma mulher. E eu só vou conseguir terminar minha transfiguração diante dos meus pais em 2009, irmão. Olha só para você ver. Só em 2009, né, que eu já estava casada, né, ainda vivendo como um homem gay, com medo, né, andrógena, as pessoas olhavam para mim em algum momento, não sabia se eu era homem, se eu era mulher, porque foi tudo muito construído desse jeito, né? Assim se deu a minha transição, até que eu consigo fazer essa transição social, essa transfiguração com meu marido que é gay. Imagina chegar para o seu companheiro, você que é um homem gay que está me assistindo, tem o seu casamento ali de quase 2 anos, você vira para o seu marido e fala, então, eu não sou uma mulher. 2 anos depois, isso também te dá medo, né? E eu, graças a Deus, tenho um companheiro que me entendeu, que também fez, eu retomo a fala inicial, a transição, a transfiguração, ela não é feita sozinha. Uhum. Né? Eu não me transfigurei, eu não me transicionei sozinha. O meu marido também teve que se transicionar. E o que é transição? É deslocar-se do lugar que você está. Então, eu me desloquei para me encontrar e para ser. O meu marido também teve que se deslocar. Meus pais também tiveram que se deslocar. E as pessoas que de fato me amavam também tiveram que se deslocar, também tiveram que se transfigurar. Tem um nome para isso que a gente usa na espiritualidade, gente. Vou dizer para vocês. Não fica chocado, mas é este nome, não é outro. Conversão. Isso é conversão. Conversão é exatamente isto, mudar de direção para encontrar-se a si próprio, consigo próprio, com o outro e com Deus. Então, esse processo que a Alexia relata para nós é um processo de conversão, ou mais propriamente, de conversões. Então, a gente passa a vida na igreja, a gente passa a vida na espiritualidade falando da minha conversão, como eu me converti. Isto é o processo de conversão. O processo de conversão é o encontro consigo próprio e com Deus, na sua verdade e na sua verdade diante de Deus, com a consciência maravilhosa de que Deus te ama para aqueles que acreditam, se é que Deus existe. É uma questão que está colocada diante de nós. Te ama exatamente do jeito que você é. E não de outro jeito. Exatamente do jeito que você é. Maravilhosa essa história. Maravilhosa, Alex. Eu acho que hoje é uma história que eu digo maravilhosa, com alegria nos lábios, mas eu tenho certeza que foi muito dura. Teve momentos de grande dureza e sofrimento. E é uma pedreira, né? É uma jornada. Eu vou tentar o suicídio 3 vezes, Mauro. Eu vou bater carro, eu vou tomar coquetel de comprimido, eu vou tentar me jogar de um alto de um prédio, enfim, tem toda uma... Isso vai estar no meu livro depois, que eu vou detalhar bem cada situação, mas tudo isso é um pavor que às vezes não, né? A própria religião cultivou como colonização dos nossos desejos, dos nossos corpos. Nesses 2 milênios de cristianismo, infelizmente, a pauta LGBT, que agora, de 2 séculos para cá, mais ou menos, que a coisa começa a vir à tona, a ser falada, né? Entendendo que a própria religião, de maneira geral, a religião fundamentalista, seja ela a cristã, seja ela, até dentro também da própria religião de matriz africana, também tem os seus embates. Dentro do budismo, em algum momento, vai ter também o seu embate, ou seja, a questão trans ainda é muito recente, no sentido do discurso, das vivências plurais que estão à luz do dia, porque nós sempre existimos, né? Desde que o mundo é mundo, mas tudo muito na noite, na calada da madrugada. Tanto é que o único lugar que a sociedade não reclama de nós ocuparmos são as esquinas da prostituição. Está em um lugar que a sociedade não acha ruim de nós estarmos. Ela acha ruim de eu estar com a clésima, com colarinho clerical. Este lugar não era para eu ocupar. Não é o que a religião quer. Eu sou professora há 16 anos, eu não poderia ocupar um cargo público, eu sou efetiva, eu estudei, eu passei no concurso público, eu não tinha que estar nesse lugar. Sou a primeira mulher trans que adota, a maternidade também não era para mim. Então, quando você está nesses lugares, a própria sociedade, que tem como a religião norteadora das suas ações, vai dizer que não pode.
mas nas esquinas, de madrugada, né, atendendo os homens de bem, os pastores, né, os pais de família, né, que procuram os nossos corpos de madrugada. Esse lugar não é um lugar que se reivindica. Então, trazer toda essa vivência é muito recente, né? É muito recente falar de crianças trans. Eu tenho certeza que você ouviu isso há muito pouco tempo, né? Eu também. Eu sou mãe de 2 crianças trans. Então, nós sempre existimos e não tínhamos lugar na fé. Ou se tínhamos, nos era ocultado o direito à fé, o direito à expressão do sagrado, do divino em nós, né? Eu acho importante e bacana esse papo nosso aqui hoje, porque eu tenho certeza, Mauro, que nas próximas madrugadas da vida, muitas pessoas vão se encontrar no que nós estamos falando, e vão se perceber, e vão poder compreender, como você bem disse agora, a imensidão do amor de Deus que Ele tem por cada filho e cada filha, né? Não é que Deus me fez errada e me consertou agora, como eu já ouvi, não. Nascer trans também é natural, né? No mundo animal existem aí, né? A gente traz o exemplo do cavalo marinho, né? E tantas outras coisas que a própria natureza abarca. Então, Deus faz tudo certo, né? E como o próprio apóstolo Paulo vai dizer, que Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir aqueles que arrotam sabedoria, aqueles que arrotam santidade e que, no fundo, não vivem essas condições. Então, ser trans, como diz Letícia Lanz, é bom e é legal. Legal. Se você acredita em Deus, eu te digo, Cristo, se você é cristão e acredita em Deus, eu te digo, Cristo está nas esquinas. Mas ele não está nas esquinas nos carros que estão estacionando, parando. Ele está nas esquinas, em pé nas esquinas. É ali que Cristo está. Se você acredita em orixá, é lá que os orixás estão. E se você não acredita, é agnóstico, agnóstica, ateu, até, eu te digo, o auge da humanidade está lá na esquina. A grande questão é a humanidade, a sociedade não consegue enxergar, porque no dia que enxergar vai ser obrigada a mudar todas as suas referências, né? Acho que essa é uma questão. Agora, Alexia, ainda antes de chegar para a questão final, nosso tempo aqui é curtinho, porque as pessoas vão trabalhar agora cedo, né? Mas eu queria ainda uma questão antes de trazer a questão final, que me parecia fundamental, que é: você estava no seminário fazendo o caminho para ser padre, e tem esse processo de conversão, de transfiguração. Imagino que você sai do seminário, mas agora você é reverenda da Igreja da Comunidade Metropolitana. Mas houve um lapso, quer dizer, houve um intervalo do ponto de vista da sua trajetória de vida religiosa entre esse momento do seminário e esse momento como reverenda? Que você teve um tempo em que se afastou da vida religiosa? Como é que foi isso? Tive sim, Mauro, no momento em que eu casei, né? Eu sou o 3º casal LGBT no Brasil, assim que o Supremo autorizou a união estável, convertida depois de certidão de casamento em cartórios, eu e meu marido somos o 3º casal. E nesse intervalo eu vou romper mesmo com a fé. Eu vou dizer para mim mesma que não, cristianismo não é para mim. Eu vou até tentar me aproximar de outras profissões de fé, vou tentar interagir, mas algo dentro de mim estava quebrado. Porque tudo que era religiosidade, para mim era doído, né? Pensar que a vida toda eu vivi isso, né? Não é uma coisa que foi 1, 2, 3 anos, não é desde os 7 anos até os meus 27, 28 anos, eu estava dentro da igreja. A igreja era a minha vida, né? E eu vou romper de vez. Eu vou dizer para mim mesma que não é para mim, e que, de fato, o que dizem que religião não é para LGBT, as pessoas estão certas. Mas o tempo vai passar e tem aquela voz, né? Tem alguma coisa que você talvez não consiga. Eu na verdade, talvez eu não. Eu vou nomear de Deus, mas nem eu conseguia entender que era Deus me chamando, né? Que, de fato, eu tinha uma vocação religiosa, eu tinha uma vocação de liderança dentro de uma igreja, e que eu achava que isso tinha se perdido, que não era para mim.
né, que não era para mim. Então, quando eu vou conhecer a Metropolitan Community Church, a igreja da comunidade metropolitana, a ICM, fundada lá em 68, pelo até então pastor reverendo Troy Perry, era um pastor batista, que hoje a ICM está em mais de 33 países do mundo, é a primeira igreja a organizar a primeira parada do orgulho LGBT lá em São Francisco. O único homem, a única pessoa viva que organizou a primeira parada do mundo é o nosso fundador, que está vivo até hoje, graças a Deus. E é a primeira igreja dos direitos humanos LGBTs que vai lutar por essas pautas, que vai celebrar o casamento LGBT e que vai dizer que Deus sabe que eu sou LGBT e me ama, porque Deus me fez LGBT. Então, quando eu conheço a ICM, eu começo a ressignificar, com medo ainda, com receio, porque não dava para acreditar que existia um lugar seguro da fé para mim cristã. Não dava para acreditar. Eu, nos primeiros meses, eu lembro que eu ia para o culto, eu ia meio que, eu falava, meu Deus, isso é verdade? Eu estou mesmo dentro de uma igreja de mão dada com meu marido, eu posso dar um selinho no meu marido, eu posso tomar ceia sem ser membro da igreja, é isso? Eu não preciso, então, me batizar aqui, porque batismo para a ICM é uma coisa muito particular. O meu batismo lá na Igreja Católica valeu, eu já estou batizado, eu não preciso. Não. Eu preciso parar de rezar o terço? Não. Eu preciso deixar a minha devoção à Nossa Senhora? Né? Eu preciso deixar as minhas experiências particulares dentro do cristianismo de lado para ser membro da ICM? Não. Aqui você é convidado a somar, a trazer as suas experiências e a nos ensinar. Então, foi isso que me cativou e foi aí que Deus entrou na minha vida de maneira resplandecente, talvez como nunca eu tivesse permitido, Mauro, porque na primeira vez que eu estava participando do culto, o reverendo Cristiano, na hora da ceia, disse assim, essa mesa não é minha, essa Eucaristia não é minha, não é da igreja, essa mesa é de Jesus Cristo. Jesus, naquela noite derradeira, não colocou Judas e nem Pedro para fora. Não os impediu de comungar, mesmo sabendo da traição de Pedro, né? E da traição de Judas e da negação de Pedro. E mesmo assim, Jesus permitiu que eles ceassem e comessem e bebessem do cálice da vida e do pão da vida. Então, aquilo sim, naquele dia, para mim, foi o meu processo de metanoia, né? Onde Deus visitou verdadeiramente a minha vida e que eu deixei Deus entrar na minha vida. Ali eu começo a assumir a mulher que eu sempre fui e não sabia. Então, esse processo todo é feito. Se lá no passado a igreja me oprimiu, a igreja dizia que eu era pecadora, que eu era uma aberração e que eu era uma vergonha, a igreja agora passa a ser para mim instrumento de salvação. A igreja passa a exercer o papel que toda e qualquer igreja deveria exercer sobre a vida das pessoas. O papel do amor, do acolhimento, da libertação de nós mesmos. Se assumir travesti não é para qualquer pessoa. Assumir quem você é nessa sociedade misógina, homofóbica e patriarcal não é para qualquer pessoa. Então é um caminho feito com dor, mas hoje um caminho muito nutrido de amor, de esperança, de compaixão, entendendo que a gente não é sozinha no mundo, né, Mauro? A gente faz esse processo em comunidade. E o nosso lema na ICM é comunidade. É na comunidade que Deus se revela. Não, mulher, você é maravilhosa. Uma última pergunta. É possível falar numa espiritualidade trans? Claro, existe uma espiritualidade trans. Antes de mais nada, deveria existir única e exclusivamente uma espiritualidade humana. Né? Humana. Mas se nós não fizermos um recorte, a gente não qualifica e não coloca as pessoas como protagonistas dos seus discursos. Então, eu vou dizer que sim, existe sim uma espiritualidade trans. E por quê? Porque a espiritualidade trans, ela tem que transcender a forma de ver e sentir a fé. Não dá para encontrar essa espiritualidade naquilo que é comum do nosso dia a dia. É impossível. Porque a espiritualidade sempre foi pensada para pessoas cis, homem cis e mulher cis. Todos os nossos referenciais teológicos são de pessoas cis. Tudo que nós temos sobre Deus foi construído por pessoas cis. Então,
pensar numa espiritualidade trans é, antes de mais nada, quando eu pego, por exemplo, faço questão de pegar a minha Bíblia aqui, eu sou uma travesti da Bíblia, e a gente pega o prólogo de João, capítulo 1, lá no versículo 14, que vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Na teologia queer, Mauro, que eu tenho mergulhado nos últimos anos, eu descubro que a gente tem que reescrever os textos sagrados e pontuar, porque não dá para viver uma fé anacrônica mais. O que é anacronismo? É querer trazer para os dias de hoje, em pleno século XXI, práticas e pensamentos do século I da era cristã. Não é possível fazer isso, é um pecado. Isso sim é um pecado abominável diante de Deus, porque isso mata a pessoa. E a história da igreja está aí para nos provar que isso mata a pessoa. Então, a teologia queer vai me dizer que no prólogo 1 de João, no capítulo 1, verso 14, que o Verbo de Deus se travestiu de homem e habitou entre nós. Então, é possível, sim, afirmar que existe uma espiritualidade trans. Por quê? Porque transcende a realidade de boa parte dos filhos e filhas de Deus. A espiritualidade trans acontece, mal, quando eu, para compreender Deus, tenho que assumir essa imagem real de Deus. Então, quando eu olho no espelho hoje, eu vejo a imagem de Deus em mim. Imagem essa que só era garantia para a pessoa cis, em toda a história da igreja. Então, quando eu pego uma imagem de uma travesti, de um homem trans, ou de uma pessoa não binária, está aí hoje as pessoas não binárias, né, assumindo o seu lugar na sociedade, essas pessoas nos trazem essa espiritualidade trans, espiritualidade essa que está em Jesus, que também foi um homem trans, né? E isso causou polêmica no mundo, né? Eu fui manchete no mundo inteiro, em várias revistas importantes de teologia. Por quê? Jesus sempre existiu antes de todas as coisas, né? A narrativa do Gênesis 1 vai dizer, né, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, da terra, e que quando ele vai dizer façamos o homem à nossa imagem, esse plural na terceira pessoa indica que Deus não está sozinho. Ele tinha pessoas com ele, está lá construído Pai, Filho e o Espírito Santo, ou numa linguagem queer, a Ruá, né? Porque Espírito Santo, a tradução não foi legal, é feminino de Deus, é Ruá. Mas, enfim, por essa afirmativa, Jesus já existia, e quando ele encarna em Maria, quando Maria, que também foi consultada para ser mãe, ela não foi obrigada, né? Maria foi consultada se ela queria ou não ser a mãe do Filho de Deus. Quando Jesus nasce através dela, Jesus deixa a condição do gênero divino e assume o gênero humano. Ou seja, ele fez uma transição de gênero. Ele sai do gênero divino e assume o gênero humano. Logo, portanto, contudo, Jesus também é uma pessoa trans. Só que quando nós afirmamos isso, as pessoas sexualizam Jesus. E tudo que é voltado para a condição trans é vista como algo pecaminoso e sexualizador, quando, na verdade, o sexo, né, a prática sexual, o nosso libido também é criado por Deus, é presente de Deus, e é Deus purinho aquilo. Se Deus fez algo melhor, ele guardou para ele, né? Mas a questão aqui não é o sexo. A questão é entender a transfiguração, a transubstanciação, a transformação, a transfiguração que Jesus se submeteu. Todo sempre, desde que o mundo é mundo, como já dizia vários pais da igreja, da patrística, que Jesus é a primazia de todas as coisas. Nessa primazia, que ele abriu mão dela para assumir a nossa imagem, a nossa condição e sentir na pele a nossa dor, o nosso medo, o nosso desespero. Do alto da cruz, Jesus sente medo, ele vai dizer: Pai, por que o Senhor me abandonou? Né? Em outra linguagem, Jesus está dizendo ali: eu aceitei o seu plano, Abba. Eu aceitei tudo que o Senhor me pediu e agora eu estou aqui, o Senhor me abandonou. Ou seja, Jesus gritou humanamente naquela cruz. E é esse gritar humano, Mauro, que as pessoas trans conseguem clamar na sua existência para que elas possam ter o seu lugar também no mundo, o seu questionamento, que também deve ser valorizado, ser ouvido. Então, existe uma espiritualidade trans,
Mas eu só vou... mas uma pessoa cis pode viver uma espiritualidade trans? Pode. Claro que pode. E eu convido sempre as pessoas para isso. Por quê? Porque nós somos obrigadas a transcender. Se eu não me deslocar na espiritualidade, se eu não me abrir para o novo, não é uma fé transgressora. Então, eu vou trocar o termo, se existe fé, uma fé trans, vou dizer se existe uma fé transgressora. O que é uma fé transgressora? É quando eu, sendo católica, consigo perfeitamente compreender a religião de matriz africana não como uma ameaça. Sendo eu protestante, como sou, consigo muito bem compreender a existência do budismo, do Shenhue, dos agnósticos, das pessoas que não têm fé. Ou seja, isso é ter uma fé transgressora, porque a fé ainda é monopólio hoje. As pessoas só conseguem sentir ela de uma forma, ou seja, foi padronizado. Saiu daquilo, está errado, é pecado. A igreja vai dizer que é pecado. Não está no cânon da igreja, não está no catecismo da igreja, está fora de Deus. E a disputa dos papas durante os séculos, né? Tem salvação fora da igreja? Dos muros da igreja? Tem, meu amor. Tem sim. E o Papa Francisco está aí dando um show. Claro, tem as minhas reservas, as minhas ressalvas, mas está dando um show do que é essa fé transgressora. Mas se eu falar que o Papa está tendo uma fé trans, vai causar polêmica. Porque tudo que se fala de trans, de travesti, a sociedade ainda... Você está falando trans, ela está ouvindo sexo. Você está falando trans, ela está ouvindo pornografia. Você está falando trans... Não é isso que ela ouve. Ela ouve aquilo que ela foi subjetivada a entender. Né? Então, essa fé, que é a fé que perpassa a minha vida, Maura, a minha militância, a minha esperança, é essa fé que todo dia faz com que eu me desloque do meu lugar. E o que é me deslocar na fé? É todo dia buscar ser uma pessoa melhor que eu fui ontem. E eu sou um poço de imperfeição, eu sou um poço de um monte de coisa ruim, que todos os dias eu me olho e me percebo e tenho que compreender que eu tenho que melhorar, que eu tenho que ser melhor, que eu tenho que ser mais humana, mais atenciosa. Né? Então, isso é a fé trans, é a que desloca você, é a que impulsiona você fora daquela padronização da prática da fé. Alexia falou do Papa Francisco. Papa Francisco, a gente às vezes até pode achar que é franciscano, porque ele adotou o nome de Francisco, mas não, ele é jesuíta. Os jesuítas têm um ditado que diz assim: o auge da espiritualidade é o máximo da humanidade. O auge da humanidade é o máximo da divindade, portanto, é nesse encontro. Então, a Alexia, para mim, desde que a gente se conheceu, ela é um momento auge desse encontro de humanidade com divindade, porque na fé cristã, mas não na fé cristã, na fé das religiões afro, na jornada budista, na jornada dos agnósticos, dos ateus, as camadas de sofrimento e maravilha, quanto mais camadas se colocam sobre nós, mais somos expressão desse encontro da humanidade com a divindade. Então, olha só que coisa, Alexia. Tem uma camada de mulher. Tem uma camada de mulher trans. Tem uma camada de mulher trans indígena. Tem uma camada de mulher trans indígena negra. É a última. É a primeira. É a expressão, é uma expressão maravilhosa desse encontro da humanidade com divindade. Então, para mim, você está sendo um encontro maravilhoso na minha vida, mulher. É muito bom a gente estar junto, aprendo demais com você. E você sinaliza para mim a maravilha que pode nascer de tanto sofrimento que tem nesse país e nessa humanidade. Né? Você é um bom farol para indicar o caminho para todos e todas nós. Para mim é uma grande honra ter recebido você aqui hoje. Viu? Peço tua bênção. Obrigada, querido. Ai, como é gostoso, né? A gente fazer comunhão, e o fazer comunhão é sentir Deus, né? Eu gosto muito de dizer Deus puro, puro, puro. E sentir Deus puro está nisso, né? No olhar que abençoa, na palavra que abençoa, né?
A gente viu uma sociedade de palavras que maldizem, né? Maldizer, que maldizem a vida das pessoas, que são as palavras malditas. E agora aqui são palavras benditas, né? Então, por mais palavras benditas nas famílias, nas escolas, nas igrejas, nos encontros, né, que estão aí suspensos por conta da Covid, mas que, se Deus quiser, a gente retoma logo, logo. Então, sou muito agradecida, meu amigo, pelo seu carinho, carinho de quem nessa manhã nos assiste e na certeza de se fazer comunhão. Então, que Deus, ou muito próprio na IPM, que a deusa nos abençoe, nos coloque como agentes de transformação na família, na sociedade, no mundo, e que possamos ser sim, luzeiros que anunciam uma comunidade reino. Eu não gosto muito da palavra reino de Deus, porque pressupõe um rei, né? Geralmente rei na Bíblia são pessoas tiranas, né? Mas uma comunidade de Deus, onde tudo é horizontal, onde as pessoas estão no mesmo lugar, se percebendo enquanto pessoas humanas e melhorando juntas. Então, que a gente possa melhorar e crescer em comunidade. Então, que Deus abençoe, Mauro, a sua vida e a vida de quem nos assistiu nesta manhã. Gratidão. Amém. Axé, Salam, Shalom, paz e bem, Alexa e comunidade Paz e Bem dos Amém, Famílias. amém. Valeu. Tchau.